A gota d'água para a eclosão da guerra foi um atentado que levou à morte do príncipe herdeiro do trono austríaco, realizado em Sarajevo, capital da atual Bósnia, então uma província do Império Austro-Húngaro. Estavam ali a disputa de dois projetos. De um lado, a Sérvia, país também localizado nos Balcãs, que defendia a formação de uma grande Sérvia, capaz de abrigar todos os povos eslavos da região. Nesse sentido, aproximara-se da Rússia. De outro lado, a Áustria-Hungria, com ambições imperialistas na região. Em 1914, o herdeiro do Império Austro-Húngaro, prestes a assumir o poder, divulgava o seu projeto, que se resumia em constituir uma monarquia tripla, composta pela Áustria, Hungria e pela população eslava. Ao chegar em Sarajevo para propagar suas intenções, o herdeiro foi morto por uma sociedade secreta, a Mão Negra, que defendia a incorporação da Bósnia à Grande Sérvia e sua independência ante os interesses austro-húngaros. A morte do herdeiro do Império Austro-Húngaro tornou-se assim o estopim do conflito, uma vez que a Áustria, apoiada pela Alemanha, exigiu a apuração do episódio. Ora, como isto não foi feito, a Áustria declarou guerra à Sérvia. Para se precaver contra a ofensiva desse império, os sérvios procuraram a ajuda dos russos. Como um efeito dominó, o sistema de alianças transformaria um conflito regional na Primeira Guerra Mundial. Colocaram-se de um lado, e num primeiro momento, França, Inglaterra e Rússia, e do outro, Alemanha e Áustria-Hungria. Os interesses alemães ficaram bastante claros logo no início do conflito. Através da tática conhecida como Plano Schlieffen, formulado por Alfred von Schlieffen, o plano partia da crença de que a guerra seria de curta duração. Assim, preparou-se um estudo de operações militares que previa a violação do território belga e do noroeste da França, passando a oeste de Paris. A Alemanha, confiante em sua superioridade tecnológica, avançou em duas frentes de batalha, a ocidental e a oriental. Na primeira, localizavam-se os embates dos exércitos alemães contra as tropas inglesas e francesas. Já na segunda, encontravam-se os conflitos que envolviam, por um lado, alemães e austríacos e, pelo outro, os russos. Apesar das esperanças de todos, a guerra mostrava-se cruel. Ela não seria de curta duração. Logo, desde os primeiros meses, colocou-se em questão dos efetivos militares. Em razão das enormes perdas sofridas no início do conflito, o dispêndio de munições superou assim todas as previsões. Os estados então envolvidos na guerra tiveram que organizar para se armar, equipar e abastecer os exércitos, que apesar das previsões otimistas, não voltariam logo para suas casas. Em relação ao confronto com a Rússia, na frente leste, os alemães perceberam que a situação ali era extremamente delicada. Apesar da superioridade germânica, do ponto de vista militar, os russos eram bastante numerosos e, naquele caso, confiantes em sua responsabilidade de defender o país do czar. No entanto, em fins de agosto de 1914, o exército alemão conseguiu uma expressiva vitória na frente oriental, na Batalha de Tannenberg. Em 29 de outubro, os russos tiveram ainda que enfrentar mais um novo inimigo, com a entrada do Império Turco na guerra. Em resposta, França, Grã-Bretanha, Bélgica e Sérvia declararam guerra àquele país. Na frente ocidental, ocorreu, ainda no ano de 1914, uma das principais batalhas da Primeira Guerra, a Batalha do Marne. A sua importância resume-se no fato de que ela sagrou a derrota do plano alemão e o surgimento da Guerra de Trincheiras. O domínio da artilharia e a incapacidade de vencer decisivamente o inimigo dariam um caráter estático à guerra, sem a possibilidade de avanço real de nenhuma das partes envolvidas. De temporárias, as trincheiras passaram-se então a ser definitivas. Desde o mar do norte de Verdun até Verdun, os soldados permaneciam entrincheirados e milhares de homens ali morreram sem que uma das partes alcançasse a vitória.
Em 23 de maio de 1915 foi a vez da Itália se posicionar em relação ao conflito, declarando guerra contra a Áustria. Das batalhas que então se seguiram, a de Verdun mostrou ao mundo os efeitos arrasadores da guerra. Quando os alemães tentaram quebrar o poderio francês, os esforços dos aliados em vencer o inimigo deram origem, em 1916, ao Plano Joffre. Era, em suma, a decisão de um ataque franco-inglês na região do Somme, com o objetivo de destruir o avanço germânico. Dois acontecimentos importantes ocorreram nos anos de 1915 e 1916. O primeiro foi a Campanha de Gallipoli. As forças aliadas desembarcaram na península de Gallipoli e ali encontraram as tropas turcas fortificadas e mais bem equipadas para a guerra de trincheira do que eles próprios. A campanha, marcada por atos de heroísmo e cheia de sacrifícios, culminou com a derrota aliada e sua retirada em junho de 1916. Os Estados Unidos já eram uma potência e mantinha uma posição de neutralidade diante do que então acontecia com os países europeus. Assim, entre os anos de 1914 e 1917, os americanos não se envolveram no conflito, embora mantivessem estreita relação comercial com os Estados Aliados, vendendo-lhes alimentos e armas. Por conseguinte, o bloqueio alemão feria os interesses econômicos americanos, uma vez que impedia a manutenção das exportações deste país para os seus parceiros. Outro fator acelerou a decisão americana de declarar guerra à Tríplice Aliança: a saída da Rússia da guerra. A eclosão da Primeira Guerra Mundial foi um ponto de inflexão importante para a vitória da Revolução Russa de 1917. O crescimento da miséria e a desorganização da economia faziam crescer o descontentamento de todos os setores em relação ao Estado. O acirramento dos conflitos internos criou as condições para a Revolução de Fevereiro, que aconteceu em 1917, que derrubou o czarismo e que, após sua queda, formou-se um governo provisório. E este governo não atendeu aos anseios dos populares. Este governo manteve a Rússia na guerra e não foi capaz de diminuir a miséria. A crise na indústria, a escassez de alimentos e a inflação davam o argumento necessário para que os bolchevistas conseguissem aumentar sua influência junto ao operariado. A síntese das lutas sociais de então, que diziam que era pão, paz e terra, respondia aos apelos dos pobres do campo e da cidade. Assim, em outubro de 1917, os bolchevistas, liderados por Lenin, tomaram o poder e um pouco mais tarde, com a paz de Brest-Litovsk, conseguiram retirar a Rússia da guerra em março de 1918. Após a saída da Rússia, os alemães ampliaram seus esforços na frente ocidental para dar fim ao conflito e conseguirem afinal a vitória. Os meses finais de 1917 foram bastante problemáticos para os aliados, pois parecia impossível romper a linha germânica e avançar. Além disso, tanto a Áustria como a Alemanha lançaram uma grande ofensiva no norte da Itália. As dificuldades das forças aliadas foram aos poucos sanadas com os reforços americanos, cujos exércitos começaram a desembarcar na França. No entanto, durante os meses de abril e maio de 1918, os alemães ainda castigaram bastante as nações da Entente, mas isso teve um preço. O exército alemão já estava esgotado. Em novembro de 1918, após 4 longos anos de conflitos, mortes e sofrimentos para ambos os lados, o Estado alemão assinou o armistício. Para o povo alemão, porém, o reconhecimento da derrota significou a aceitação de um tratado marcado por humilhações ao povo e à nação alemães. A Primeira Guerra Mundial terminara com a condenação de um único país, visto como responsável pelo conflito, mas sabemos que ela expressou de forma cruel a competição das potências e a crença na superioridade de uma em detrimento de outra. Ao todo, 14 países da Europa entraram no conflito. Em 1917, um ano após o término do conflito, apenas a Suíça, a Espanha
e alguns reinos escandinavos se mantinham neutros. Todos os demais foram arrastados a uma campanha cuja intensidade não parava de crescer. Bom, pessoal, neste vídeo nós focamos em falar nos principais conflitos da Primeira Guerra Mundial. No próximo vídeo, nós falaremos acerca das técnicas que foram desenvolvidas nesta guerra e como ela se deu na questão dos combates. E também nós falaremos acerca dos acordos de paz. Obrigado, espero que tenham gostado do vídeo.